Agradecer a Deus e receber com muita alegria e muita honra o presbítero Alex Barbosa. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Boa noite, irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a esse culto. Espero que seu coração esteja aberto a tudo aquilo que Deus ele tem para falar aos nossos corações hoje. Antes de antes de falar, eu também ouvi. E hoje eu quero só ser alguém que compartilha tudo aquilo que Deus tem falado no meu coração também durante esses dias que eu tenho me preparado para estar aqui. Confesso que muito nervoso, só de pensar em estar aqui. Muitas vezes fiquei muito nervoso. É um sentimento que eu acho que qualquer um que tenha uma responsabilidade de falar algo que Deus quer falar ao coração de outras pessoas deve ter ao menos o temor de trazer aquilo que Ele realmente deseja, pois nós não somos, vocês não são ovelhas nem do pastor, nem de ninguém que está aqui, a não ser dele. E isso é uma responsabilidade muito grande. Você transmitir aquilo que ele realmente quer falar para alguém causa um temor no seu coração, um cuidado muito grande no seu coração, e isso também me veio ao meu. Obrigado, irmão. E o que eu teria hoje para compartilhar com vocês é muito contemporâneo, é muito presente nos nossos dias, que é até um mal hoje na humanidade, que é os nossos imediatismos para tudo na vida, que causa tantos efeitos na nossa vida. Hoje em dia nós não conseguimos viver sem nossos smartphones, principalmente. Tudo está aqui dentro, os nossos estudos e trabalhos e contatos e tudo mais, e acabamos com um clique, falando, transmitindo, fazendo muitas coisas, pagando, recebendo, pesquisando e tudo mais, com um simples clique. E isso tudo, quando nós nos deparamos com uma vida real, fora dos cliques, falando de uma vida com Deus, a vida com Deus ela não tem cliques. A vida com Deus ela tem um processo. Esse processo muitas vezes nosso contemporâneo de cliques, ele bate de frente com essa realidade e acabamos então sofrendo algumas ansiedades que nos causam muitas coisas. Para começar, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, no verso 4, por favor. Gênesis 12, no verso 4, acho que vai ser projetado aqui, ok. Gênesis 12, 4, eu sou um crente antigo, então eu trouxe a minha Bíblia, ao invés da só online, eu trouxe a minha de papel também. Eu tenho uma preferência maior aqui. Gênesis 12, verso 4 fala assim: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão está num cenário de conversão. Naquele tempo não tinha uma religião instituída como nós temos hoje, as igrejas, a Bíblia inteira como nós temos hoje. Não tinham os pastores e tudo isso que nós temos aqui, como presbíteros, pessoas que cuidam da igreja, e um lugar para adorar como nós temos hoje. Era bem diferente naquele tempo. E Abraão, com 75 anos, começa uma jornada de conversão, primeiramente, Deus falando com ele, e Abraão, com 75 anos, começando uma jornada de fé,
uma jornada de descobertas de quem é esse Deus que está falando com ele, uma jornada de descoberta do que é possível viver com esse Deus que fala com ele, invisível, porém com a certeza, porque ele ouvia a voz de Deus. E ele começa uma caminhada aos seus 75 anos, coisa que nós, chegando aos 70, já queremos dar uma parada, uma freada, uma aposentada, né? Queremos já curtir uma redezinha, de vez em quando, daquela sonequinha da tarde e tal. Não queremos fazer muita coisa, porque aos 75 anos, hoje, o homem hoje, nós hoje, temos mais cansaço, somos muito mais vulneráveis a doenças e acabamos tendo muito menos vigor físico. Aqui temos um profissional da saúde, não é isso? Você ou a sua esposa, que são profissionais da saúde. Talvez ele vai te indicar aí você começar já a fazer os ferros aí, porque o ferro salva, não é isso, irmão? Que é o lema. O ferro salva, e salva de verdade. Homens que se preparam vivem melhor, vivem mais bem dispostos, têm uma saúde maior, com um tempo de saúde muito maior, mesmo em uma idade um pouco mais avançada. Sofrerão menos, sofrerão muito menos. Tem um irmão ali do meio ali que até chamo ele de proteína. O irmão sabe bem do que eu estou falando. E com certeza, se ele mantiver a sua vida de exercício como ele tem hoje, ele vai com certeza ter uma saúde muito mais bem blindada por muito mais tempo. Mas queria falar não só de puxar ferros. Esse mês eu começo, Bill tá me incentivando ali. Esse mês eu começo. Esse mês eu começo, eu já comecei hoje no meu pedal de novo. Não postei ainda, mas hoje eu comecei de volta no meu pedal, há 3 meses parado. Quebrei 2 costelas, fiquei parado, agora eu estou de volta. As pernas estão começando a funcionar. Na quarta volta eu estava quase aquela cãibra já chegando. Graças a Deus que foi só 4 voltas só, mas foi muito bom. Deu para manter ali. Mas eu queria falar sobre Abraão, o seu início, e por que esse homem tanto tem para nos ensinar com sua vida, com sua trajetória, com seus hipercalços ali, com aquilo que aconteceu com a sua vida durante esse caminho que Deus começa a mostrar e a indicar para ele, para que ele siga. Abraão, então, com 75 anos, começa uma jornada com Deus, e essa jornada com Deus, ela começa a ser muito aventureira. Primeiramente, ele ouve a voz de um Deus a qual ele nunca tinha ouvido, e começa a caminhar, e Deus manda ele sair do lugar onde ele está e ir para o lugar que ele vai mostrar. A situação de Abraão é um pouco... para nós ansiosos do clique, né? Como é que eu falei, imagina isso, você sair de um lugar e ir para um lugar que você não sabe para onde é ainda, com uma certeza somente no seu coração de quem está falando com você, realmente ele pode fazer aquilo que você realmente desejou no seu coração. Deus não chamou Abraão somente por chamar, Deus escolheu Abraão. Abraão com certeza tinha sonhos no seu coração, tinha vontades imensas e grandes no seu coração, e Deus, ele olha hoje para o seu coração, ele olha hoje para a sua vida, ele olha hoje e contempla o seu coração e a sua vida, e não importa qual seja o tamanho do que você tem no seu coração, o plano, o sonho, o desejo que você tem no seu coração, Deus, ele é muito além de tudo isso, ele vai muito além de tudo isso, ele não está limitado ao que você pensa e sonha, pelo contrário, ele quer fazer parte desse sonho, dessa imensidão que está no seu coração, que tantas vezes talvez te causa ansiedade. O tempo vai passando, 47 agora, 48 daqui a pouco, e às vezes nós paramos, né, e pensamos, caramba, 48 já, daqui a pouco 50, se o Senhor assim permitir, e assim vai. E às vezes nós pensamos que algumas coisas já poderiam ter acontecido, e por que não? E queremos às vezes brigar com nós mesmos, e talvez até com Deus, e falar, caramba, está passando e eu já não aguento mais, porque o tempo, ele é imperdoável, o tempo ele não perdoa, o tempo ele passa, ele chega, ele vai chegar para qualquer um, e as marcas do tempo, elas são terríveis, elas vêm. Hoje eu tenho um joelho que não é mais tão bom como ele era antes, pedalo ainda, mas o joelho já não é mais tão bom como antes.
sinto algumas coisas que eu jamais senti antes, aos meus 30, meus 20. Então se preparem, como eu falei, para que tudo isso venha a ser muito menor na sua vida. Mas voltando, o tempo ele começa a causar em Abraão muitas dúvidas, e dúvidas tais que o levam a questionar a si mesmo e aos propósitos que Deus tem na vida dele. A idade, quando ela vem chegando, você começa a ter então a crise, né? Nós chamamos de crise da meia-idade. Eu estou nessa meia-idade, mas não tive crise não. Porém, essa crise da meia-idade ocorre quando você ainda está na ansiedade do que pode vir a acontecer, e com promessas, isso ainda fica um pouco mais pesado para você. Abraão não tinha somente um chamado, mas ele tinha uma promessa. Deus, ele olha para Abraão e fala assim, com 75 anos, olha, vou te fazer pai de muitas nações. Abraão não tinha filhos. Deus promete que ele seria um cara fecundo, um pai de muitas nações. É um cara fecundo, é um cara que ia ter muitos filhos. Mas um cara de 75 anos começa a duvidar de si mesmo primeiramente. Abraão, ele duvidou de si mesmo primeiramente. Então Deus, ele tem toda uma história que eu não quero entrar em todos os textos aqui, senão vai ser muito mais estendido. Mas Deus tira ele da tenda e mostra para ele: Abraão, olha a areia do mar e tente contá-la, olha as estrelas do céu e tente contá-las também. E Abraão, ele fala que não dá para contar de fato, porém Deus fala que assim eu farei com a sua posteridade, assim eu farei com a sua posteridade, porque é assim que vai ser. E hoje eu e você somos esses filhos de Abraão, não da descendência, mas da fé. Essa fé que ele começou a caminhar com o Deus invisível, ouvindo a sua voz, ela nos atingiu, e por isso ele é chamado do pai da fé. Abraão é chamado do pai da fé, porque essa fé que você tem hoje é a mesma que ele teve. Então Abraão, ele começa um tempo de caminhada, de busca daquilo que Deus está levando ele de um caminho para um outro caminho, e ali ele começa a ter então as dúvidas da promessa na sua própria vida. Não importa qual seja o caminho que Deus vai te mostrar, irmão, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Se Deus, ele está te dando uma promessa, lembra de Emaús e os dois discípulos? Eles caminhavam por um caminho que não era para Jerusalém, pelo contrário, eles estavam saindo de Jerusalém, até que o mestre chega e se revela para eles, e eles assim retornam para o caminho de Jerusalém. E quando Deus, ele faz uma promessa, não importa qual seja o caminho que você esteja seguindo, o caminho pouco importa. O que importa é que Deus vai cumprir a promessa dele. Ela não vai deixar de se cumprir. Ela é cabal, ela é implacável. Ela vai te achar. O nosso problema é que o nosso cronos, nosso tic-tac, ele passa segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, e isso nos faz pensar e nos faz duvidar muitas vezes de nós, e muitas vezes da promessa que Deus fez, que é humano isso. Porém, Deus nos chama para sair um pouco, e muitas vezes Ele chama para sair muito disso também, porque essa característica humana nossa nos atrapalha de experimentar aquilo que Deus realmente tem para nós, aquilo que realmente Deus um dia falou no teu coração. Talvez um sonho, talvez uma palavra, talvez uma promessa, uma profecia. Não sei o que foi para você, eu sei o que foi para mim, mas isso tudo nos atrapalha muito quando nós começamos a ver o tempo passar e nós entendemos que está demorando. Mas para Deus não tem demora, porque Deus, ele não está, atrelado ao nosso cronos. Deus não está atrelado aos nossos 60 segundos. Deus não está limitado e nem está andando nos nossos 60 segundos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O que Deus fala no meu coração é que quando a gente realmente, independentemente
do que aconteça, nós entregamos o nosso tempo a Ele. Talvez não tenha sido claro. Nós entregamos o nosso tempo de confiança no tempo que Ele vai fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. Deus não está condicionado ao nosso tempo. Talvez esse é o nosso maior problema humano. Cristão, homens que têm família, que cuidam da sua família, homens que têm vontade de fazer algo e às vezes essa vontade ela é atrasada pelo nosso tempo, mas Deus prometeu e às vezes nós não conseguimos entrar no tempo de Deus, que não é esse cronos nosso, é um tempo eterno, mas no tempo dele, Ele fará. Mas você fica pensando, e o tempo está passando, e quando Deus fará? Abraão, ele teve o mesmo sentimento, e ele tenta realizar a promessa de Deus em sua vida. Conhecemos bem a história. Sara chama Agar, ela se deita com Abraão e nasce Ismael. A promessa de Deus não era Ismael. A promessa de Deus era que você e sua esposa farão uma grande nação, de vocês sairão uma grande nação. Só que Abraão, já entristecido por causa do tempo e a promessa sendo tardia, ele acaba então ouvindo a voz de sua esposa e assim realizando a vontade dela de ter um filho em seus braços, mesmo que não fosse do seu próprio ventre, de suas próprias entranhas. Eu quero dizer uma coisa aqui que talvez você já pensou e você vai concordar talvez ou não, mas Deus, Ele, quando te faz uma promessa e você tenta realizar alguma coisa semelhante à promessa de Deus, você acha que Deus fica aborrecido com você? Ou que Ele para daquilo que Ele está fazendo para poder te punir por isso? Pelo contrário, Deus, Ele ainda assim, mediante a esse acontecimento, Deus, Ele volta à mesma promessa e Ele traz no seu tempo aquilo que você um dia tinha ouvido dele, mesmo que você já tenha tentado já com suas forças, porque Deus, Ele compreende que você é alguém ansioso a ponto de não esperar aquilo que Ele tem para fazer. O que Deus, Ele prometeu para você já está pronto. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O que Deus promete para alguém, Deus, Ele não sai, sei lá, Ele não sai tentando projetar uma coisa só porque Ele te prometeu, não. Quando Ele te promete, algo já está pronto, já está na eternidade, como se já existisse. Só se manifesta no tempo em que Ele quer que se manifeste. E promessa de Deus, elas são realmente assim. Há um tempo que se passa, há um tempo que nós passamos, mas para Deus esse tempo não passa, já está, já é. Para Ele já está pronto para fazer. Então Ele não tem essa dificuldade de te entregar aquilo que Ele te prometeu, mas é no tempo dEle. E aí nós começamos a ter nossas crises de identidade, crises de idade e crises de promessas, quando Deus, Ele no tempo dEle quer fazer, não que Ele tarda, não que Ele tardia, porém no tempo em que você precisa entender que Ele está tratando algumas coisas na sua vida, para que essas promessas, para que tudo aquilo que Ele te prometeu seja relevante na sua vida. Eu já vi um garoto que eu conhecia há muitos anos atrás. Era um garoto, eu era um homem já, ele era um garoto. E a mãe sempre falava com ele: não anda com essa moto, não anda com a moto do teu tio, não anda. O garoto sempre fugia, dava meia volta, pegava a moto do tio dele e saía. Sempre saía. Um belo dia, um triste dia, ele acaba batendo com a moto e ele falece. Tinha 13 anos, 14 anos no máximo.
A mãe, coitada, se despedaçou. Era o filho único, aquela coisa toda. E é realmente assim que Deus, sabe, Ele olha para nós. Habilitação de moto ou carro é a mesma coisa para você com a sua bênção, porque você precisa estar pronto, consciente, entendendo o que se deve fazer, para onde você vai chegar com aquilo que Deus vai te fazer, o que você vai fazer com aquilo que Deus quer te entregar nas suas mãos. Isso você tem que estar pronto e consciente todos os dias da sua vida, e Deus vai tratando o seu coração, e Deus vai ali trazendo coisas que você vai entender o que fazer com aquilo que Ele quer trazer para a sua vida. Mas isso é um tempo que é gerado para nós. Para Deus não é esse tempo. Deus só quer que você entenda bem aquilo que Ele quer fazer, para que quando essa promessa for realmente realizada, você esteja pronto, você não tenha dificuldade de não somente entender, mas de fazer o que Deus quer com aquilo que Ele vai pôr em suas mãos. Talvez seja um ministério, talvez seja, sei lá, um bem, eu não sei. Talvez seja você estar aqui, talvez seja você estar em outro lugar, trazendo a palavra dele para outras pessoas, de outra língua até, outra nação, eu não sei. Mas essa promessa de Deus, ela vai amadurecendo dia após dia. Não é como nós imaginamos, e nós queremos que, se Deus prometeu, pá, clique, agora vai. E tu fica decepcionado porque não foi, e tu clica de novo, vai Deus, não foi ainda. Deus está te preparando, irmão. Deus está trazendo a você coisas novas, a sua mente, o seu coração, para que você continue desenvolvendo tudo aquilo que Ele tem trazido ao seu coração, para que quando a promessa vier, aí sim, irmão, vai ser, sabe, perfeito. A Bíblia fala que Jesus veio no tempo da plenitude. Muitas pessoas não compreendem isso, mas é o tempo perfeito, é o tempo exato. Tinha que acontecer tudo o que aconteceu para que Ele viesse, para que Ele nascesse como Ele nasceu, para que Ele vivesse como Ele viveu, para que Ele morresse como morreu, e o tempo da plenitude se estabelecesse para nós, os gentios, quem não é da nação de Israel lá. Então Jesus veio no tempo pleno, e Deus tem um tempo pleno para cada vida, para a minha, para a sua vida. Deus tem a plenitude daquilo que Ele quer fazer. A plenitude, ela tem que estar exatamente como ela tem que ser, no tempo que ela tem que se manifestar, porque você está sendo ainda preparado. Há coisas que estão acontecendo com você hoje, agora, nesse momento que se passa agora na sua cabeça, que Deus, Ele está deixando que aconteça, porque você está sendo preparado. Talvez você ache que é um mal, talvez você ache que é uma coisa que não deveria acontecer, talvez você ache que isso não é justo com você, mas preste atenção que eu vou falar aqui. É necessário que você passe por hoje, por aquilo que você está passando. Se você é homem de Deus, se você crê nesse Deus invisível, se você tem uma promessa de Deus, é necessário que você passe hoje exatamente por que você está passando. Talvez seja duro ouvir isso e falar, cara, você está falando algo que não é bom para mim. Isso está falando, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu passei na minha vida. Não sei mesmo. Talvez um dia, se você quiser compartilhar comigo, amém, mas também se não quiser, está de boa, sem problema. Mas é necessário que hoje, nesse momento, o que você está vivendo, você viva. Não importa que seja algo muito bom para você, ou algo não tão bom para você, mas se tem uma promessa de Deus, nesse tempo, Deus está desenvolvendo você, para que tudo seja pleno quando Ele te entregar. Eu escrevi muita coisa. Gênesis 16, verso 1 e 2. Gênesis 16, verso 1 e 2. Tem até que horas, pastor? A aula começa às 8 da manhã. Tá bom. Ok. Gênesis 16, verso 1 e 2. Diz assim: Sarai, mulher de Abraão, mulher de Abrão ainda, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse, pois, Sara a Abraão:
o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Aquilo que eu acabei de dizer, realmente, esse texto ele traz essa confusão humana de querer trazer à realidade aquilo que Deus um dia falou. Não é bem por aí. Da maneira que Deus falou, não vai ser, irmão. Você pode produzir algo, mas se Deus prometeu uma coisa específica na sua vida, você pode ter certeza, isso tudo não vai ser. Você pode se esforçar, desenvolver, trazer à tona, porém não será aquilo que Deus quer para a sua vida ainda. Pode parecer, mas não é. Porque o que Deus tem para você atinge muito mais além do que você é e do que você tem. Deus ele nunca faz alguma coisa para somente nos atingir, mas atingir muito mais pessoas que estão ao nosso redor, principalmente se você tem um coração voltado para aquilo que Deus quer. Então não adianta nós tentarmos produzir algo similar só porque ouvimos um dia a voz de Deus. Eu ouvi muitas coisas de Deus e me esforcei para muitas coisas também, porém nada do que aconteceu na minha vida ainda é aquilo que Ele queria de fato para mim, porque promessas de Deus elas são específicas. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Vamos lá, Filipenses 4:6. Jesus de Nazaré, misericórdia. Vamos lá, Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Verso 7 também diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A questão é: o que fazer nesse tempo? Nesse tempo eu só preciso de uma coisa: de colocar o meu coração naquilo que Deus tem e quer para mim, e o restante Ele fará naturalmente na minha vida, porque já foi prometido. E se nós realmente queremos produzir alguma coisa, tudo isso não trará paz a nós. Ismael foi o motivo dessa produção não ser bem sucedida, e quando ele vem e ele cresce, já é um rapaz, Deus ele começa a falar para Abraão sobre Ismael, e tem uma história dizendo que ele vai embora com a sua mãe, porque o filho da promessa havia chegado, a promessa real havia chegado. E quantas vezes temos problemas por nossas produções, por nossas promessas similares que nós produzimos, e acabamos então com muitas questões em volta de nós, em nossa família, em nosso ministério, em nossa vida, porque nós produzimos algo que Deus ainda não tinha realmente realizado em nossas vidas. E é exatamente assim: tentamos fazer coisas para Deus quando Deus ele não quer que nós façamos algumas coisas. Tentamos dar o nosso jeito. Esse jeito é complicado, porque ele sempre trará problemas para nós. Ouvimos a voz de Deus um dia e no outro queremos que Ele faça, e não é bem assim, e acabamos então desenvolvendo algo achando que Deus está no negócio e não está. A vontade de Deus ela traz paz, como nós lemos aqui,
e a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo. Súplicas e orações em meio aos nossos problemas, mesmo com promessas, nos traz paz em meio a tudo isso. E essa paz é que é a garantia, o selo de Deus de que nós estamos no caminho certo. As confusões da vida, ela não tem nada a ver com Deus, pelo contrário, em meio às confusões, as orações e súplicas conhecidas diante de Deus, ela nos trazem paz, ela nos dá paz que excede ao nosso entendimento. Estamos em guerra, confusão para tudo que é lado, nada dando certo, mas eu estou em paz. Porque eu estou em paz, porque eu tenho uma promessa, eu tenho buscado a Deus com minhas súplicas, com minhas orações conhecidas diante dele, e isso me dá a certeza, a garantia de que eu estou no caminho certo, e de que tudo está correndo como devia correr. Como eu falei antes, eu repito, não importa o que você está vivendo, parece ruim, mas se você está em Deus, se você está respondendo a Ele, se você está tendo comunhão com Ele, Ele vai trazer paz ao teu coração. Tudo isso que está acontecendo, você vai passar, e quando você passar e a promessa vier, você vai entender que tudo aquilo foi necessário para que você pudesse hoje estar no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa, porque Deus, Ele propôs aquilo para você naquele tempo. Não importa se você, está sofrendo até, e sofrimento, quem quer sofrimento, somos criados para não sofrer, nós crescemos não querendo sofrer, mas muitas coisas acontecem conosco, e às vezes sofrimentos, para que nós cheguemos ao lugar onde Deus quer que nós cheguemos. 39 anos passaram da promessa até Deus falar para o próprio Abraão, agora não mais Abraão, que ele queria a promessa de volta. Abraão então tem uma promessa de que ele fará, de que ele será pai. Isaac nasce, e 39 anos depois da promessa sendo realizada até Deus pedir de volta, passam-se 39 anos, e Deus chama um dia Abraão, agora não mais Abraão, e fala: Abraão, ele fala: eis-me aqui, Senhor. Sabe Isaac? Sei, Senhor. Lindão, menino, lindo, promessa realizada, feliz demais, Senhor, muito obrigado. Como eu falei, muitas vezes o que Deus põe na tua vida e nas tuas mãos não é só para você, principalmente é para Ele. E aí Deus pede a realização da vida de Abraão, Isaac, e pede para que ele sacrifique, entregando ele como se fosse uma oferta para Deus. E Abraão chega até quase realizar isso, mas Deus impede, enviando um anjo. E vai chegar o tempo em que aquilo que Deus prometeu vai se realizar na tua vida, mas fica atento e fica esperto, e lembre-se disso: nada do que Deus promete para você é só para você, tá? É para Ele principalmente. O Isaac da sua vida um dia vai se realizar, irmão, isso eu tenho certeza. Porém, Deus, Ele também pode pedir o teu Isaac, e a prova da sua vida será em quem estará o seu coração. Estará na promessa realizada, ou estará no Deus que realizou a sua promessa? Deus, Ele tem essa personalidade, porque Ele é Deus, porque nós somos homens, porque nós estamos numa jornada. A tua jornada ou a minha jornada, elas estão diante de Deus todos os dias. E no momento que Ele te chama, como Ele nos chamou um dia,
Ele tem planos para essa tua jornada. E é nesse meio de tempo, que Ele vai manifestando algumas coisas, vai te treinando para outras coisas, até que você então esteja aprovado por Ele e faça então a vontade dEle plenamente. Abraão, ele entendeu que Deus era maior do que a própria promessa, e ele entendeu que se ele fez a promessa, e na fidelidade da promessa ele cumpriu, ele era fiel para trazer à tona aquilo que não existe, como se já existisse. Romanos 4, verso 17, fala literalmente isso. Abraão creu no Deus que pode trazer à existência aquilo que não existia, como se já existisse. Ele sabia que a promessa não iria se perder, porque Deus é fiel, porque Deus, ele não brinca com o homem, como alguns filmes falam, alguns atores dizem em alguns filmes. Não, Deus não é um manipulador, pelo contrário, Ele é teu companheiro de jornada. E que jornada! Irmão, nós somos muito limitados, somos muito pequenos, somos poeira do universo, irmão. Se olharmos para a galáxia e tudo que há nela, o que eu e você somos, não dá para chamar nem de nano, micro, nano, somos menores que isso. Mas esse Deus, criador de tudo isso, escolheu a mim e a você, a mim e a você. Um Deus que criou galáxias, um Deus que é antes de tudo ser, um Deus que não se mede. E Ele olhou para mim e para você com uma vontade de realizar algo nesse tempo que você está aqui, na tua idade agora. E não importa se o tempo passou, e não importa se você esperou ainda tanto tempo, e não importa se ainda está esperando, Ele continua sendo o companheiro dessa jornada chamada vida, que para nós é breve, mas com uma promessa eterna. Ele, como Jesus falou, ninguém que me segue ele não deixa de ter muito mais do que ele tinha. Sabe por que ele fala isso? É porque há uma eternidade te esperando, irmão. Mas Ele, antes de tudo, Ele quer realizar na sua vida coisas que você ouviu do seu coração e do coração de Deus que Ele iria realizar. Basta que você então se disponha a sua vida, seja lá da maneira que você achar melhor e que Deus tem te pedido primeiramente, para que isso tudo se concretize na sua vida no tempo de Deus.